Olá, eu sou Amanda Pichontekoski, do Orientação do Alto, e vamos dar continuidade à nossa série sobre os arquétipos planetários. É uma proposta diferente que eu trouxe para vocês aqui. Tem um vídeo introdutório aqui já no canal e a gente já falou sobre o arquétipo lunar, venusino, marcial, mercurial, e agora a gente está falando sobre o arquétipo jupiterino. É bem diferente, né, gente? Eu vou até Saturno, não trabalho com os geracionais, dentro desse tipo de funcionalidade. É uma pergunta bem recorrente que eu achei que eu tinha explicado no primeiro vídeo, mas acho que não ficou claro para algumas pessoas, então eu vou retomar aqui, tá? Então, para tirar essa dúvida, eu sim uso os geracionais, eu acho eles muito importantes, mas é muito difícil da gente falar que uma pessoa é uraniana, uma pessoa é plutoniana, uma pessoa é netuniana, porque normalmente esses planetas eles estão muito longe aqui da Terra. Então, quando a gente um ser humano, né, ele está manifestando qualquer tipo de trânsito, aspecto ou mesmo na personalidade, a tendência é que fique um pouco desconfigurado da normalidade, porque eles trabalham dentro de um aspecto geracional e não mundano. Então não é tão acessível, não é tão fácil da humanidade compreender. E de qualquer forma, até mesmo quando a pessoa ela acha que é plutoniana, né? Normalmente ela pode ser um marcial, ela pode ser saturnino, que é muito semelhante, mas Plutão é Netuno, Urano, eles têm uma força e uma imponência muito grande. Então é muito difícil a gente realmente encontrar no nosso dia a dia uma pessoa que literalmente seja e esteja saudável. Normalmente, quando uma pessoa está manifestando um arquétipo geracional, ela está desconfigurada, então ela não vai estar normal, tá? Ela vai ter algum transtorno sério e gravíssimo, tá? É claro que dá uma palestra e horas aqui de explicação, mas nosso tema de hoje não são os geracionais, tá? A gente ainda tá no Júpiter, então vamos com calma. Júpiter, ele é correspondente a Zeus na mitologia, e ele é um planeta que é um pouco mais lento, né? Já passamos do Sol, inclusive, né? Esqueci de falar do aspecto solar também, né? Do arquétipo solar, que também tem vídeo aqui no canal. Normalmente as pessoas jupiterinas são aquelas que têm o Júpiter angular, ou seja, Júpiter no ascendente, Júpiter no meio do céu, nessa ordem, tá? Ou Júpiter no descendente, ou fundo do céu, não com tanta força assim. E também aquelas pessoas que têm muitos planetas dando dignidade para esse Júpiter, ou seja, muitos planetas em Sagitário, muitos planetas em Peixes, muitos planetas ali até mesmo às vezes em Câncer, né? Porque a gente vai ter a Lua, mas a gente também tem a exaltação de Júpiter aqui. E óbvio, o Júpiter, se ele não estiver muito bem, ele vai expressar as características negativas desse arquétipo jupiterino. Mas, enfim, nem tudo são flores. Para expressar as características negativas, o Júpiter ele pode estar realmente domiciliado, então não é exatamente um pré-requisito, depende de toda a configuração do mapa, os aspectos, estrelas e assim por diante, tá? Vocês sabem que eu faço um trabalho bem mais detalhado, bem mais sério em consulta, e aqui é uma brincadeirinha pra gente estar conhecendo as pessoas de uma forma um pouco mais descontraída, tá? Tem um pouco de semelhança com o Eneagrama, que é um sistema de personalidades com 9 tipos, mas é um pouco diferente, tá, gente? Não estou me baseando no Eneagrama, mas existe um trabalho sério do professor João Carlos, que ele faz, né, do Eneagrama das Esferas. Ele agora tá com um canal no YouTube, então quem quiser conhecer o trabalho dele, fique à vontade, eu recomendo. Ele tem um trabalho de pesquisa muito sério, ele é bem dedicado, tá? Aqui é só uma brincadeirinha, tá? Pra gente estar conhecendo. Enfim, então o Júpiter ele vai ter um pouquinho, vai ter mais ou menos duas representações, pelo menos, porque ele é um planeta que ele tá dando domicílio, ele tem domicílio, né, em dois signos, um é feminino e outro é masculino. Então, um Júpiter de Sagitário, um Júpiter Yang, um Júpiter de Fogo, ele é muito diferente de um Júpiter de Peixes, que é um Júpiter Yin, um Júpiter de água, tá? Então a gente vai ter normalmente o Júpiter ele é masculino, tá? Porque ele é um planeta naturalmente quente e úmido, então ele tem uma predileção pela uma facilidade de manifestação tanto masculina quanto extrovertida, tá? Então é muito difícil a gente ver o arquétipo jupiterino introvertido. Normalmente, quando a gente associa um jupiterino introvertido, ou ele vai ser mercurial,
ou ele vai ser saturnino, tá? Quase sempre o Júpiter ele é extrovertido, porque ele é um planeta de orbe grande, né? Ele é gasoso. Então, naturalmente, ele atrai muitas luas. E luas, além de fertilidade, de emoções, fartura, também representa o povo. Então, as pessoas jupiterinas, elas conectam os outros, conectam os assuntos. Elas têm uma orbe grande, digamos assim, né? E elas atraem. E tudo orbita ao redor dela. Então é muito difícil a gente falar isso de uma pessoa introvertida, onde a facilidade maior está em relações interpessoais, de conexão com uma, duas, um pequeno grupo. A pessoa jupiterina, ela é uma pessoa expansiva. Das artes liberais, o Júpiter rege a geometria, que é a ciência dos espaços e das formas. Então tem essa correspondência com expansão, tá? Ele expande, ele é gasoso, ele não prende, mas ele atrai, ele orbita. Então tem toda essa conotação de fluidez. Tanto que, normalmente, as pessoas jupiterinas, elas têm uma sorte gigantesca, né? Tem o pé quente, porque elas não se prendem àquilo. Nossa, eu quero muito ganhar aquilo. Ai, mas preciso ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Um sentimento que aperta. A pessoa jupiteriana, ela, vou ganhar aquilo, olha que legal, vamos lá, putz, nossa, como é que eu vou resolver isso aqui? Então, não é um sentimento interno que expande, ele manda a mensagem e atrai aquilo que ele está vibrando. E de uma forma descontraída. Então, se as coisas não acontecem como essa pessoa quer, ela não vai ficar reclamando, frustrada, brava, ranzinza. Ela vai sempre ver o lado positivo, o copo meio cheio, né? E são pessoas, então, que normalmente fogem da dor, fogem das preocupações, fogem do sofrimento. Se a pessoa é jupiteriana, se ela sabe que é jupiteriana e ela tá num sentimento de tristeza, ou ela não é jupiteriana, ou ela tá muito desequilibrada, tá? Porque o natural é que vá pra raiva, pra ira, mas não pra depressão, não pro yin, tá? Então, normalmente é bem yang, bem pra fora, ok? Então, a gente vai ter normalmente um que é mais relacionado com festas, diversão, brincadeira, grupos, pessoas, e vai ter aquele que é mais intelectual, mas é um intelectual ainda assim pesquisador, universitário, mas que não fica só preso em laboratório, ele quer compartilhar aquilo. Essa é uma grande diferença do Júpiter e do Saturno, tá? Porque a pessoa saturnina, ela também vai ser intelectual, provavelmente, também vai ser pesquisadora, mas ela tem uma avareza com aquilo que ela conhece, tá? Com aquilo que ela aprende. Ela não entrega o ouro. Já a pessoa jupiteriana, ela entrega o ouro e ela recebe triplicado, quadruplicado, quintuplicado, recebe muito mais em abundante. Por isso que normalmente as pessoas saturninas, elas tendem a viver na escassez, elas têm dificuldade, tá? É muito difícil mesmo. Enfim, então ele é um planeta bem gasoso, ele ainda é visível ao olho nu e ele é muito belo, muito bonito. Tanto que as pessoas jupiterinas, elas têm um charme. Normalmente não são modelos, não são aquela coisa assim de capa de revista. Mas elas têm um charme porque elas atraem as pessoas pela sua simpatia, pelo seu otimismo. Então as pessoas normalmente gostam de pessoas jupiterinas. O exemplo mais clássico que a gente tem aqui é o Papai Noel, né? O bom velhinho, grandão, dá presentes. Tanto que o Júpiter na astrologia tradicional ele é chamado de o padrinho do céu, porque no seu retorno ele normalmente confere presentes, né? Ele é um retorno positivo. É um ciclo de 12 anos, né, em média. Então toda vez que a gente tem o nosso retorno de Júpiter, alguma coisa muito boa tende a acontecer, tá? Se não acontece, você tá muito tranqueira mesmo, tá? Tá precisando melhorar muito. Enfim, e aí a gente vai ter uma tendênciazinha de um lado meio sem vergonha. Por mais que em suas vibrações positivas ele seja um líder nato, governante, professor, sacerdote até mesmo, né? Então tem uma autoridade de retidão moral, de fidelidade, de coisas bonitas e belas e justas e tudo mais, ele tem ainda um ladinho Zeus. E Zeus, na mitologia, ele gostava de pular de cerca, porque ele não podia ver uma coisa que ele achava interessante, que era um pouquinho ajeitadinha, que ele ia lá e deixava a Hera, sua esposa,
se transformava em bicho, fazia umas peripécias, se transformava em chuva, se transformava em ganso, se transformava em qualquer coisa para namorar, se vocês me entendem, com mortais, com ninfas, com deusas, semideusas, com o que fosse que ele encontrasse pela frente. Então ele tem uma tendência a ser muito galinha, tá? Tomem muito cuidado então com as pessoas jupiterinas, porque pode ser que tenha uma predileção para aquilo que é agradável, para aquilo que é gostoso momentaneamente, sem se preocupar muito com as consequências ou até mesmo com os outros, tá? Não é necessariamente um egoísmo, um egocentrismo, não é necessariamente por maldade, mas é que tá tão fácil, tá tão divertido, tá tão interessante que se deixa levar pelas circunstâncias. E é muito óbvio a gente perceber esse tipo de postura, porque a pessoa jupiteriana, que ela é mais íntegra, ela vai ser muito explícita sobre seus valores, ela vai falar sobre os valores. E aí a gente vai ter essa pessoa jupiteriana que ela é relativista. Mas também, né, aquele cara lá, a mulher dele era muito chata, a mulher dele era insuportável, coitado dele, né, ele só tava ali se divertindo um pouco, a vida dele é muito difícil. Então tende a passar pano para situações relativando várias questões morais, tá? Então dá para perceber isso não só nessa situação de fidelidade, mas em qualquer outro assunto. Não tem uma tendência a outros tipos de vício, o maior deles normalmente é a luxúria e também tem uma tendência à ira, tá? Embora o vício descritivo de Júpiter seja a gula. Então, no caso da aplicação do Júpiter na luxúria, é porque a gula no sentido de gostoso. Ele quer consumir com aquilo, ele quer consumir com aquela pessoa, entendeu? Enfim, mas a gula, então, ela pode se aplicar não necessariamente à comida, mas tudo aquilo que é gostoso de forma excessiva, tá? A comida normalmente tende a ser um vício justamente por conta do prazer. Então ele quer muita alegria, diversão. Então não adianta você ir lá e ficar reclamando, reclamando, reclamando. Precisa ser uma pessoa prática e uma pessoa que passe uma cultura. Então, se você está interessado numa pessoa jupiteriana, você precisa ser uma pessoa divertida, descontraída, vai ter que rir das piadas, mesmo que sejam piadas do pavê para comer, aquelas piadas de tiozão sem graça, porque a pessoa vai ser uma pessoa de riso fácil, né? Uma pessoa divertida, descontraída e que gosta de aprender. Então, passar conteúdos diferentes, assuntos sobre leis universais, sobre mistérios do universo, teorias, e não vai se importar tanto com assuntos mundanos e cotidianos. Lembrando que ele é um planeta longe, né? Ele tá mais longe aqui da Terra. Então não se interessa muito pelos assuntos daqui, né? E ele vai gostar também de se sentir importante. Então, se você tem um problema, pode sim pedir a opinião dele. Só que evite, porque aconteceu isso, vocês não sabem o que aconteceu, que difícil que foi, eu passei uma... Hoje de manhã meu marido estava tentando me mostrar um vídeo de uma mulher que acho que estava 20 minutos ali, um vídeo dela desabafando que ela foi maltratada na companhia aérea, quando ela foi viajar com as 2 crianças dela e não sei o que. Não foi nada prática, então eu falo muito disso. As pessoas jupiterinas, elas não vão ter paciência para ouvir você reclamando. Elas querem saber os fatos, o que aconteceu e o que ela pode fazer para te ajudar a resolver. Então elas adoram resolver problemas, mas desde que você seja objetivo. Quem vai gostar de ficar ouvindo suas lamentações, normalmente são pessoas lunares, aquela pessoa acolhedora, aquela mãezona, que tá ali pra ficar passando a mão na cabeça, enquanto você chora suas mágoas e coisas do tipo, tá? Júpiter não tem paciência, Mercúrio não tem paciência, Saturno também não tem paciência, o Sol também não vai ter paciência, tá? Não adianta. Tem que ser mais prático, direto e não ficar só na lamentação, ok? Enfim, a pessoa jupiteriana também precisa de espaço de expressão. Então, se você critica ou se você repreende, a pessoa vai se sentir inibida. Normalmente, como a pessoa gosta de espaço e precisa de espaço, coisas de aventura, de espaços amplos, contato com a natureza, janelas grandes, amplas, teto direito, né, alto,
tudo isso a pessoa vai se sentir bem mais realizada e muito mais confortável, onde ela possa se expressar e ser ela mesma. Se você precisa de uma correção de algum tipo de comportamento, você pode usar o bom humor, a piada, ou falar com ela de uma forma muito tranquila e separada, tá? Não que ela vá se sentir ofendida, mas ela vai se sentir impotente, né? Ela vai se sentir restringida. E tem um certo passado sombrio na família de Júpiter, né? Onde houve isso com o avô. Então é meio que difícil para ele esse tipo de situação, né? E assim como também o próprio pai, né? Ele, de certa forma, Júpiter derrotou o próprio pai, né? Então tem essa tendência. Enfim, então são pessoas que precisam let it be, né? Deixa a pessoa ser o que ela deseja ser, né? E corrija com bom humor, com tranquilidade e provavelmente precisa de muita movimentação. Então, caminhadas, viagens, nem que sejam viagens às vezes internas, né? Com filmes, livros, coisas assim. Enfim, tem muitas outras coisas, muitos outros detalhes. Eu acho que já tá bom, né? Para nossa brincadeirinha de arquétipo. No geral, quase sempre são homens, as mulheres jupiterinas sofrem muito, tá? Porque a natureza feminina exige um comportamento mais contido e mulheres jupiterinas elas tendem a não se encaixar muito bem na sociedade e sofrem muito pela essa repressão da dor, ao mesmo tempo que a mulher ela naturalmente ela tem uma inclinação para o sofrimento e para a dor, então é uma descompensação muito grande. E normalmente são muito mal vistas também pela sociedade, as mulheres jupiterinas. Mas enfim, faz parte, acontece assim como as mulheres marciais também têm suas dificuldades, porque também é bem masculino, né? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal, comentando, compartilhando, se inscrevendo se você não se inscreveu ainda. Tem vários outros vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E também, né, a gente vai agora pro Saturno, né? Mas tem vários outros arquétipos aqui. Lembrando que a pessoa pode ter mais de um arquétipo, não tem problema nenhum, ou ter uma oscilação, porque essa questão bem descritiva certinha, na verdade, são poucas pessoas que vão realmente se sentir contempladas e uau, 100% me descreveu, tá? Isso varia bastante. Deixa eu ver aqui mais. É claro, né? Para cursos e consultas, tem informações na descrição dos vídeos. E é isso, gente. Até a próxima!